Boa noite, eu me chamo Dara Van Dorn, eu sou produtora da Velola, produtora do Festival Internacional de Curtas. A minha pele é branca, os meus olhos são azuis, os meus cabelos estão presos, eu tô com uma franja, meus cabelos são loiros e eles estão presos. Hoje eu tô sem acessórios, sem brinco, com uma camiseta preta, e no fundo tem uma cortina amarela do Teatro Avelola, que eu tô aqui no nosso espaço hoje para conversar com vocês. Então, eu gostaria de agradecer profundamente pela presença de vocês no encontro hoje, pela participação dos filmes no festival. A gente realmente está muito feliz. E eu gostaria de começar pedindo para vocês duas se descreverem e contarem um pouquinho sobre a função de vocês, como foi dirigir esses dois trabalhos. Oi, boa noite, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou Vilma Carla Martins, né? Eu tenho uma pele negra, tenho cabelos pretos, longos, ondulados, eu tenho olhos pretos, eu estou no meu quarto que o fundo é bege, a parede é bege, não estou usando nada no rosto, estou usando um vestido preto. Então, muito feliz de estar aqui, né? Cinco Fitas é meu primeiro curto oficial, assim, como diretora, né? Porque eu fiz outros trabalhos na faculdade, em cursos, mas, assim, Cinco Fitas foi um curta, assim, que lançou em festivais, né? E eu, quanto diretora, junto com meu sócio, parceiro, Heraldo de Deus, a gente tem um coletivo de cinema negro aqui em Salvador, na Bahia. A gente trabalha principalmente com uma equipe de pessoas negras à frente e atrás da câmera. A gente gosta de falar assim. E a gente trabalha com cinema independente, né? A gente começou em 2017, num curso de cinema. Nós somos três, né? Tem Djalma também, Djalma Calmon. E nenhum de nós era do cinema, e a gente começou nesse curso justamente porque a gente já fazia outras funções. Então, essa ideia do coletivo veio muito também porque a gente entendia que a gente precisava fazer um cinema independente, né? Muito bom, muito Muito legal. Pessoal, eu quero avisar vocês que o Ricardo também entrou no nosso encontro. O Ricardo Garcia fez a direção do curta Amei Te Ver, que vocês também assistiram hoje. Um trabalho muito lindo, a gente está assim muito honrado também em ter esse curta no nosso festival. É um trabalho emocionante. Eu amei assistir. Então, eu vou passar agora a palavra para a Clarice, para ela se apresentar, e depois eu pedir para você se apresentar também, Ricardo. Oi, meu nome é Clarice Cardel, eu sou branca, tenho um cabelo ruivo escuro, pintado, estou com batom vermelho, com um vestido de alcinha, meio num contraluz, com uma cama lilás, com as sobrancelhas grossas, meio bem feitas, que isso é raro. Que mais? Um espelho no fundo, refletindo o meu cabelo atrás. E a Clarice é diretora, então, do trabalho que vocês assistiram, Quati e Jair, Os Bebês Heróis do Xingu. E o Ricardo pode se apresentar também? Claro, é um prazer. Eu sou o Ricardo Garcia. Eu tenho a cor da pele branca, meus olhos são castanhos, o meu cabelo é jogado assim pro lado, meio curtinho, e eu tenho um pouco de barba, tô usando uma camiseta preta. E aqui tô aqui no fundo de uma casa aqui, uma casinha de parede de madeira. Bom, prossegue assim a apresentação mais ou menos Sim, obrigada, de quem eu sou? Ricardo. Tá bom. O meu sinal é esse daqui, da comunidade surda. Olha, tá um pouco desfocado. Faz de novo pra gente ver. Assim. Deu pra ver? Deu, Tá sim. perfeito. Tá legal. Então, a gente vai... todos os estudantes que estão na chamada com a gente assistiram os curtas de vocês. Eu vou fazer 4 perguntas para abrir a nossa conversa, mas, professor Tiago, a gente quer deixar bem aberta essa oportunidade para as dúvidas que vocês queiram
trazer, então, quando alguém levantar a mão, alguém quiser fazer uma pergunta, eu quero que eles se sintam super à vontade, porque a ideia é ser uma troca mesmo com vocês hoje. Então, eu pensei em começar fazendo uma pergunta para vocês três. Vocês podem ficar à vontade para decidir quem começa respondendo. A gente vai tentar fazer umas respostas um pouquinho breves para depois também ter um tempinho de troca com eles. Mas eu queria muito saber como nasceu o projeto, o que moveu vocês a criarem esses curtas lindos que a gente teve a oportunidade de assistir. Eu venho do teatro, eu sou uma mulher de teatro, eu faço teatro há 20 anos, e eu venho do teatro para bebês. Eu tinha uma companhia de teatro que foi criada em Madrid, no ano 2000, e eu sempre trabalhei com teatro para crianças de 0 a 3 anos de idade. Na minha companhia, a gente criou mais de 14 espetáculos para esse público, e mais ou menos a gente volta para o Brasil em 2014, quando a gente começa a criar um festival de teatro para bebês aqui no Brasil, e criar um movimento de se pensar arte para a primeira infância. Nos últimos 4 anos, eu comecei um novo projeto chamado Bebelume, que é um pouco transpor esses 20 anos de pesquisa no campo do teatro para a primeira infância, no campo do audiovisual para a primeira infância. E aí a gente fez várias séries, e fez uma série que se chama As Canções de Macuru, que é uma série só com canções de niná para crianças. E eu tinha vontade de fazer um trabalho com canções de niná indígenas. Eu, através da minha prima, Lila Rosa, que é uma pesquisadora da arte indígena, me apresentou a Pajé Mapulu, dentro do Xingu. O Xingu tem muitas etnias, muitas línguas, muitas realidades, mas mais ou menos o Xingu tem uma mitologia em comum. E é uma mitologia que tem vários elementos que se repetem, por mais que tenha muitos povos que moram na zona do Xingu, no Parque Nacional do Xingu. É um parque muito específico, porque aglutina muitas etnias, muitas línguas. As pessoas lá são todas poliglotas, todos falam 4, 5 línguas, e Camaiurá, Ualapiti, Aruaque, são línguas muito diferentes, é tipo falar alemão, japonês e inglês. E eles são muito poliglotas nesse sentido, e todos, comecei a pesquisar, tem várias mitologias, e tem um arsenal de canções de niná muito bonitos. Então, minha prima me apresentou a Pajé Mapulu, e a Pajé Mapulu me trouxe algumas canções de niná, Camaiurá e Ualapiti muito bonitas. A partir daí, eu comecei a estudar a mitologia, e encontrei um elemento que os 2 grandes heróis do povo do Xingu é o filho do sol e o filho da lua. E, pasmem, são 2 bebês heróis. Quando eu vi isso, eu falei, gente, eu tenho que fazer um filme sobre 2 bebês heróis. Isso é muito maravilhoso. Eu que trabalho com bebês, tenho 2 bebês heróis do Xingu. E, a partir daí, eu fiz uma livre construção de uma história com vários elementos da mitologia deles, dentro de uma narrativa da jornada do herói. Fiz uma construção de uma história com início, meio e fim, em que mostra esses 2 bebês que estão em busca da sua mãe. E essa mãe que aparece como uma miragem em vários elementos, e sempre trazendo canções de niná, Camaiurá. São canções de niná que talvez atualmente tenham 6, 7, 8 pessoas, 9 pessoas que estejam cantando. Então, tem um trabalho muito, eu acho que importante, de trazer esses elementos de uma cultura tão potente, tão bonita, e que nós, no Brasil, tivemos tanto tempo alheios a ela. A gente está tão distanciado. Chegamos a um momento em que é o momento de recuperar. Então, o filme, mais ou menos, essa é a trajetória. Muito obrigada, Clarice, por dividir com a gente. Quem gostaria de falar agora, Vilma ou Ricardo? Posso falar, o meu é rápido. Como eu estava falando, a gente trabalha com cinema, um coletivo, né? Somos 3 pessoas negras, que trabalham sempre com a nossa realidade, né, o nosso cotidiano. Então, nossas histórias sempre têm uma relação com as nossas famílias, com as nossas vivências, e a gente também trabalha muito, né, nós somos de Salvador, e Salvador é uma cidade em que o sincretismo religioso, né, a fé, as religiões, a cultura afro-brasileira é muito forte. Então, nossos filmes, até agora, pelo menos, né, todos têm uma relação com esses temas. E então a gente começou a escrever o roteiro de 5 fitas, porque a gente queria falar de uma família, né, matriarcal, justamente, né, como as nossas famílias, em que a presença da avó materna é muito forte.
em que a presença da mãe, que sustenta a casa, é muito forte, e de 2 irmãos, né? No caso, o meu são 2 irmãs, eu e minha irmã. No caso de Geraldo, são 2 irmãos, e a gente queria que essas crianças pudessem viver uma aventura em Salvador, né? Essas crianças negras pudessem viver uma aventura em Salvador, voltar vivas para essa família amorosa e uma família, né, comum, normal, porque a gente também reconhece que às vezes a gente tem que contar narrativas em que as famílias negras tenham essa possibilidade de existir também enquanto felicidade, afeto, né, alegria. Então, é infanto-juvenil, a gente queria essa linguagem, né, dos irmãos se aventurando, brincando, para fazer um pedido para o Senhor do Bonfim, que a festa do Bonfim aqui em Salvador é uma festa em que os peregrinos vão até a igreja, amarrar a fitinha para fazer um pedido. E eles vão nessa aventura em busca de uma bola, né, querendo ter esse lugar do pai, né, que brinca com eles, que possa, né, ter um pai que não existe. E lá eles acabam descobrindo Oxalá, que seria no sincretismo uma referência ao Senhor do Bonfim. E eles pedem ao Senhor do Bonfim, ao Oxalá, proteção, na verdade, à avó, para que a avó possa viver muitos anos, né, tenha muita saúde, possa viver muitos anos. Então, a gente queria exatamente isso, né, contar uma história sobre uma família que existe, né, que tem afeto e cuidado. Então, a gente escreveu muito baseado nas nossas histórias, nos nossos ensinamentos, nos nossos desejos, e como a gente normalmente tem feito, assim, bem rápido. Obrigada, Vilma, muito lindo o trabalho. Agora eu vou passar a palavra para o Ricardo, para ele contar um pouquinho como nasceu esse projeto. Claro, obrigado, é uma honra estar aqui, né? Muito obrigado. E, bom, eu sou formado em audiovisual, né? E primeiro a ideia surgiu enquanto eu ainda estava planejando o meu TCC, né, na faculdade, e surgiu como uma ideia de experimentar com imagem e som, né? Tem um corte experimental aí também do curta, que foi minha ideia original, assim, que era a gente sempre alternar entre a perspectiva dos dois, assim, a percepção do mundo dos dois, que na perspectiva dele, então, o filme não tem som, e da perspectiva dela, o filme não tem imagem, apenas som. E aí, só quando a comunicação fosse efetiva, o som e a imagem se unem. Então, surgiu como uma ideia, primeiro, de experimentação audiovisual como uma metáfora do cinema, que é composto, né, geralmente por imagens e sons. Eu não tinha ainda contato e acesso à comunidade surda e à comunidade cega, mas o que eu achei lindo nesse processo, dessa história, é que a própria arte me levou a esse contato tão importante e relevante, né? E a partir daí, então, eu comecei a estudar mais sobre a comunidade surda, a comunidade cega, fui aprendendo Libras, e então aí eu tive, para poder, né, ter esse processo de dirigir, no final das contas eu acabei não fazendo como TCC, o que foi ótimo, porque aí depois ganhou o edital do PROAC, né, e ganhou também concurso de novos roteiros e também patrocínio da empresa Audibel, que ajudou, né, a produzir o curta com alguma verba que fosse. E aí, graças a esse curta também, é isso, eu me inteirei da comunidade surda, a pandemia fez ele ser um pouquinho atrasado, postergado, e deu esse espaço para aprender, me inteirar, e hoje também eu coordeno um projeto que chama Surdos Fazem Cinema, né, que tem o objetivo de capacitar e produzir o trabalho de pessoas, alunos surdos da periferia, em São Paulo. Que ótimo, Ricardo. Muito bom o projeto. Muito legal. Obrigada por dividir com a gente. Eu queria já perguntar para o professor Tiago se, depois dessa primeira apresentação, se alguém já gostaria de trazer alguma pergunta, alguma questão para esses 3 diretores maravilhosos que estão aqui com a gente. A Daiane tem uma pergunta aqui. Tá, legal. A gente, todos os filmes vão estar disponíveis até o dia 9 de dezembro, então queria super convidar todo mundo para depois acessar e assistir, é gratuito, está disponível, pode assistir.
depois do encontro também. Eu espero que vocês fiquem instigados com esse encontro, com essa conversa, para acessar o conteúdo, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Olá, boa noite. Boa noite. Sou a Daiane. Primeiro, eu queria dizer que achei bem legal os 3 filmes estarem no mesmo dia, porque os 3 tocam uma questão importante da cultura, né? Indígena, cultura popular brasileira e cultura de pessoas com deficiência também, que é muito invisibilizada, né? Então, achei bem legal. E a minha pergunta é mais especificamente para a Clarice, porque justamente essa questão de tocar a cultura indígena, né? A primeira coisa que me veio enquanto eu assistia o filme, era em relação ao processo de produção, que foi de forma coletiva, como que foram escutadas essas comunidades indígenas, né? Porque tem sempre essa preocupação com a apropriação. E eu vi na Fichateca que tem vários indígenas, né, trabalhando segundo assistente de câmera. Foi bem legal isso. Podia contar um pouquinho para a gente sobre isso. Ela falou que assistiu os 3 filmes, ela ficou muito curiosa como foi o seu processo de criação, ela viu que tem várias pessoas indígenas na ficha técnica do curta, e ela queria saber como que foi a construção desse projeto, se foi muito coletivo, como que foi a sua relação com a comunidade, como que foi a participação das pessoas indígenas no filme. Esse filme é um pouco um milagre. Ele é mais ou menos assim, ele é cheio de acontecimentos mágicos nesse filme. A gente iria inicialmente filmar o filme Foi isso, eu entrei em contato com a Pajamapulu, recolhi muitos elementos da mitologia e fiz um roteiro em que tinha toda essa parte de live action que era filmada e com a parte de animação. E fiz uma primeira ideia inicial do que era o roteiro a partir desse material. Quando eu cheguei na aldeia, a gente pegou de Brasília, a gente está em Brasília, foi Brasília para Canarana, são 18 horas de carro, depois de lá a gente combinou com um indígena que fez assistência de câmera com a gente, que veio de moto, levou a gente para o Parque Nacional do Xingu, entramos numa balsa com a caminhonete, atravessamos e entramos no território do Xingu. Foi o diretor de produção, foi o diretor de fotografia, e o que fez a animação, só nós 4. A gente foi com tudo dentro de um carro 4x4, chegamos, acampamos na beira do lago, numa família, que é a família da Pajamapulu, que é a aldeia da comunidade Iulaia, em que tem basicamente uma grande oca, em que mora a Mapulu, mora o marido dela, moram os 3 filhos dela, e os netos, e alguns agregados. Então, dentro daquele coletivo de 20 pessoas, todos nós fizemos o filme juntos. Então, uma das filhas da Mapulu a gente pagou um dinheiro para ela cozinhar para a gente, o Lúcio, que era cunhado, ajudava a gente como assistente de produção, o Collor, que dava da comunidade, então foi juntando todo mundo, a Maíra, que era a filha dela, é a atriz principal, e as crianças, eu abri aquela barraca às 5 da manhã, eles já estavam grudados em mim, e eu gosto de criança. E as crianças gostam de mim. Então, eu fiquei grudada nas crianças e elas estiveram junto com a gente, fazendo filme o tempo todo. E, claro, que o Ricardo Makoto, que fez a animação, criando junto comigo. Como 2 crianças, a gente ficava refazendo o nosso storyboard, do que a gente tinha pensado do filme, em função das realidades, das experiências. Agora, foi duro. E tem muitas histórias. Eu digo que esses meus projetos eles servem porque eu tenho muitas histórias para contar para os meus netos. Então, eu vou contar uma, que ela é boa, por exemplo. A gente estava já no 4º dia filmando e tinha um lago, um rio na beira, e as nossas barraquinhas ficavam de lá. Na aldeia tem muito cachorro, e a gente ouvia uns barulhos por lá, mas tudo bem, dormia de noite. Como estávamos no 5º dia, fomos lá numa locação diferente com a Maíra, filha da Pajamapulu, que é a atriz principal, e ela falou, mês passado a gente ficou com medo, porque mês passado, onde vocês estão, na barraca de vocês, tinha uma onça de noite que ficava rodando lá, a onça. Aí eu falei, ela fica rodando de noite? Ela foi, a gente ficou uns 4 dias que a gente não saía de dentro da oca com medo da onça. Eu falei, que interessante. Há um mês atrás, onde está a minha barraca de noite, tinha uma onça rondando, certo? Aí chegou de noite, aquela barulheira, e eu não sei se era cachorro, e nunca vou saber,
mas eu senti os passos perto da minha barraca, mas eu não abri a barraca para ver se era uma onça ou se era um cachorro, entende? E são coisas da vida que a gente tem que fazer, é isso. Foi uma aventura mesmo, meu Deus, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três, Vilma, Ricardo e Clarice. Como que foi vocês três, que a Clarice até já comentou um pouco que ela escreveu o roteiro, né? Como que foi, Ricardo, a criação do teu roteiro? Além de dirigir, você também fez esse trabalho no teu filme? Sim, sim. Roteiro é uma coisa que eu gosto muito, inclusive agora eu tô aqui em Vancouver, né, que graças a Deus eu consegui uma bolsa de 100% na Vancouver Film School em roteiro, então é um dos focos, assim, que eu tenho na vida, e eu Ai, pretendo escrever e dirigir, assim, no geral, mas sim, primeiro surgiu como roteiro. e o teu roteiro, ele mudou bastante depois que você teve esse contato com a comunidade surda e a comunidade cega, com as pessoas que você trabalhou no seu filme? Como que foi Mudou. esse processo? Sim, é isso. Primeiro eu fiz essa primeira versão, inclusive a primeira versão tinha 12 páginas, eu acho. Aí, conforme eu fui me envolvendo, né, na pesquisa, e a gente contratou também consultor, né, surdo para dar uma olhada, dar uma opinião no roteiro e tudo mais, e eu fui vendo aquilo que a comunidade surda também passava de dificuldade. Aí, assim, no primeiro momento de 12 páginas foi para 25. E aí depois que estava nesses 25, eu fui podando e cortando. Terminou com um roteiro de 20 páginas, que foi o que a gente filmou. Mas, assim, o principal dos pontos de virada, assim, vamos dizer, do curta, eles permaneceram os mesmos, assim, mas teve bastante detalhezinho que eu sabia que era importante para a comunidade. E a questão dele ter aparelho também, no começo ele não tinha aparelho, isso mudou, né? Então, bom, Foi, é foi isso. uma, foi uma ideia que foi trazida por eles para você? Como que foi esse processo? O aparelho? Ah, sim, não, o aparelho acho que surgiu no meio da pesquisa. Eu pensei assim que talvez fosse mais interessante se ele ainda pudesse ouvir alguma coisa, pouca que seja, antes, e aí quando chegasse na hora do acidente, ele já não pudesse ouvir mais nada. É, então, para ser um conflito a mais, assim. Então, até então ele poderia ouvir alguma coisa, então talvez ele ouvisse aquele caminhão chegando, a vibração, qualquer coisa assim nesse sentido, mesmo que bem abafado, e depois ele ter esse momento de falar, putz, agora ele não tá ouvindo nada, e agora? Tem uma coisa que é legal falar também, que é que do festival, alguns filmes contam com medida de acessibilidade, e os filmes que estão aqui hoje no encontro, o Quat Jair Os Bebês do Xingu conta com audiodescrição, a Mate Ver conta com Libras, e 5 fitas com legendagem descritiva. E eles estão todos também disponíveis com as medidas de acessibilidade. Então, é um conteúdo legal para vocês também compartilharem para as pessoas poderem acessar com essas medidas. Professor Tiago, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Eu sou a Helenice. Eu preciso escrever, não preciso, né? Se você... pode se descrever, sim. Pessoas, eu vou ter que escrever todas elas. Mas eu sou a Helenice, eu tenho cabelo castanho, olhos verdes, os óculos, estou com um uniforme de trabalho azul. A minha dúvida, como eu quero muito ver os outros dois curtas, mas de momento, né, a gente viu o do Ricardo, eu fiquei curiosa, eu dei uma olhadinha já no Instagram ali, mas eu queria saber como que foi para esses dois atores que fizeram, né, os personagens principais, o Bruno e esqueci o nome dela, como foi para eles estarem atuando, eles
eles realmente eram deficiente auditivo, visual, né? Pelo que eu compreendi, né? E queria saber como que foi para eles. Foi a primeira vez que eles atuaram? Como foi a experiência? Obrigada. Obrigada a você. Você ouviu bem a pergunta, Ricardo? Quer que eu Ouvi, passe? deu pra ouvir. Obrigado, desculpa, qual que é o seu nome? E agora você saiu do Acho programa. que é Helenice, professor Thiago. É, isso mesmo. Helenice, tá bom. Obrigado, Helenice, inclusive, por ter trazido essa pergunta, porque é um ponto importante mesmo de eu mencionar, até com relação à pesquisa. Conforme a pesquisa foi progredindo, eu vi que era muito importante, muito relevante, essencial, na verdade, que a gente tivesse atores e atrizes realmente surdas para interpretar o papel de surdas e realmente cegos para interpretar o papel de cegos. Não só por uma questão de inclusão, né? Porque é isso, né? Porque tem muita gente nessas comunidades que tem talento, que quer estudar e que quer ser ator, atriz. E se a gente não for dar esse papel para eles quando for um personagem assim, quando que a gente vai dar, né? Então, é realmente essencial também que eles tenham a possibilidade de contar as próprias histórias, né? À frente das câmeras e atrás das câmeras também, nesse sentido que veio o outro projeto também de que eu mencionei. E sim, então eles eram realmente surdos, né? Tanto o João Pedro, que fez o Bruno, a Thaís Paio, que foi Miss Mundo surda em 2013, que fez a cabeleireira, né? Também era surda. E a Tainá, cega, assim como todos os coleguinhas da escola lá, que fizeram a figuração, também eram cegos. Todos colegas da Tainá, inclusive, da mesma escola. E então, é, assim, a Tainá, ela fazia balé, tanto é que daí que veio a ideia de colocar ela numa ceninha lá com roupa de balé, que todo mundo achou muito bonitinho. E ela tinha feito uma outra peça de teatro, sim. E o João Pedro, ele fazia sempre vídeos assim pro YouTube, interpretando músicas, e a gente viu, e ele tinha feito também uns trabalhos para TV Cultura, e a gente viu todo aquele carisma, né, assim, incrível que salta, né, da tela. Ele é muito fofinho, né, muito bonitinho, e aí todos que fizeram o teste mandaram muito bem, mas não tinha dúvida, assim, eles realmente surpreendiam a cada take, e eu diria que eles salvaram o filme, na real, porque, assim, praticamente todos os takes deles eram incríveis. Eles são realmente sensacionais, assim, fora da curva. E a gente tinha pouco tempo para fazer o filme, né? Foi muito corrido. 4 diárias, mas tinha muita, muita, muita locação, né? Então, eles que salvaram o filme, o talento e a expertise deles. E se a gente tivesse pego crianças que não eram surdas e cegas, com certeza a gente não teria o mesmo resultado em méritos artísticos, né? Seria muito difícil para essa criança pegar essa vivência, e eles entregavam com autenticidade já no primeiro take. Obrigada, Ricardo. Acho que respondeu legal, né? Eu quero fazer uma pergunta para a Vilma, que também, nossa, tem 2 atores incríveis no curta dela, e eu fiquei curiosa se eles já eram atores, como que você chegou neles, como que foi o teu processo, um pouquinho como o Ricardo estava contando, queria ouvir de você também. Então, acho que também tem a ver, talvez, com eu estava vendo de Clarice, né? E é louco porque a gente sempre trabalhou com criança, né? Não sei porquê, mas a gente tem trabalhado sempre com criança. E eu não sou, né? Eu não sou atriz, não sou de teatro, mas Heraldo é do teatro, ele é ator. E a nossa preparadora de elenco também. Então, a gente normalmente faz teste de elenco, né? Com as crianças e tal. A gente vai gravar nosso curta essa semana, inclusive, o novo. E com criança, com 3 crianças, e é sempre muito louco fazer esse teste de elenco, porque a gente abre, né, para todas as possibilidades, né, e então vem crianças de todos os tipos, né, a gente normalmente pede a idade, né, e normalmente crianças negras e tal,
E só que é isso, a gente vê quantas pessoas, né, quantas crianças talentosas tem, né? Tipo, às vezes tem umas que fazem teatro, já tem um conhecimento maior, outras são até hoje em dia, até agora nesse novo filme, as crianças são um pouco mais velhas, já são blogueiras, já sabem super se comunicar assim, de uma maneira que nem eu sei, assim, super para frente. Então a gente vê que tem muitos talentos, né? Muita criança talentosa, criativa, querendo fazer, participar, fazer cinema, conhecer. Então a gente também disponibiliza o filme sempre para escolas, para esses eventos assim, porque a gente acha que é importante também incentivar, né? Que o Ricardo estava falando, né? Incentivar as pessoas. Todo mundo pode fazer cinema, sabe? Todo mundo pode estudar cinema, todo mundo pode ser ator. E aí é muito louco. O único problema é esse, que às vezes a gente tem que escolher, né? Os meninos faziam teatro, mas não eram ator, não tinham. João, na verdade, mais novo, ele já tinha trabalhado, agora ele vai fazer até o paiol. Mas a Dili não tinha tanta noção assim de fazer teatro na escola e tal. Mas eles funcionaram também muito bem juntos, então a gente super também escolheu por isso. Mas a gente fica com pena também, porque a gente vê muita criança boa, a gente quer escolher todos. Aí é bom também porque a gente dá motivação para a gente escrever mais histórias, para poder colocar mais crianças e outras crianças. Então, mas é muito legal fazer também isso. Claro, também é difícil, né, dizer não para crianças, né? Não, a gente sempre faz questão de conversar e explicar que não é a criança, né? Não é o ator, mas Sim. é o projeto. E é muito Sim. bom ver a carinha deles. Que legal. Tiago, tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rodrigo Cavalheiro, sou professor aqui também do PAB, dei a preferência para os alunos, mas já que eles não se colocaram para fazer alguma pergunta, eu vou pensar numa pergunta que eu acho que seria importante para os alunos entenderem, uma questão do processo de trabalho de roteirização. Eu vou usar o Xingu para fazer essa pergunta, porque acho que ele tem questões ali mais complexas. Eu gostei muito do trabalho da questão da duplicidade, né? Tem a imagem, daí tem a animação 2D, eu achei que ficou muito bem contado, muito bonito. A opção das filmagens, como elas filmar já pensando na animação para introduzir depois, eu acho que funcionou muito bem. São questões que ficam de uma forma mais simples, talvez mais barato de fazer, mas o que importa é a contação de história. E aí, essa é só uma observação, mas o que eu queria que você abordasse era nessa questão que você, pelo que você leu na sinopse, você fala de, de uma opção de roteirização em cima do método mais tradicional de histórias, né? Jornada do herói, etc. E eu fiz a adaptação já há mais de 10 anos atrás para um filme de uma história indígena que é completamente diferente o método de contação de histórias, né? Não tem uma, uma perspectiva, digamos assim, de começo, meio e fim, dessas questões mais tradicionais da arte como a gente conhece hoje. Talvez, historicamente, isso também foi lá nas lendas, nas histórias que a gente tem de fábula, por exemplo, também eram assim. Mas a gente, de um certo período para cá, está desenvolvendo outras questões que têm essa ideia jornada herói, começo, meio fim, causa consequência. Enfim. Isso acho que seria bacana você colocar por que da sua opção e qual a dificuldade que foi, né? Isso acho que seria interessante. Essa ideia de você fazer um filme, então, para todos, né? Não apenas para quem já domina essa tradição oral de contação de histórias. Acho que seria interessante. Eu não me coloquei na questão visual, e eu também não sei muito fazer isso, mas como é que fala? Homem branco, 50 anos, cabelo um pouco branco já, camiseta escura, mas sou bem normalzinho. Valeu.
Obrigada. Você conseguiu entender, Clarice? Entendi. Legal. Vou deixar a palavra para você, então. Tiago, antes de tudo, eu te agradeço a pergunta, porque ela é bastante fina, porque é exatamente esse foi um dos grandes desafios, ou seja, em todo o filme a gente tentou fazer um máximo respeito ao território deles. A nossa animação, ela é feita em elementos do grafismo indígena deles. A música, a gente trouxe a família para Brasília, gravou eles gravou flauta, voz e chocalho no estúdio, e a trilha sonora é toda feita com esses elementos e muito poucos efeitos, tentando, na fotografia, tem uma fotografia com uma estética documental, tentando procurar sempre esse território da realidade, da mais proximidade, de uma fidelidade ao território. E ao longo que eu fui construindo o roteiro, o tempo todo eu fui contrastando com a Pajamapuru para entender onde eu estava entrando, porque, como a gente coloca no final do filme, é uma livre criação de Clarice Cardel a partir de elementos da mitologia indígena. Então, exatamente o que a gente fez. A mitologia indígena, ela não tem uma estrutura aristotélica, como os nossos storytellings e como a nossa forma de contar histórias. Os mitos, eles servem. Então, a gente pega elementos dos mitos, personagens do mito, essência do mito, espírito do mito, e transforma isso dentro de uma jornada do herói, justamente para fazer essa tradução para o público do Japão. Agora, é o que eu estava falando para a Dara antes, a gente está muito feliz. A gente foi premiado como prêmio de honra no Japan Prize, que, para mim, é assim, um sonho, talvez um dos lugares mais importantes do cinema audiovisual para crianças, e eu estou indo agora mês que vem para o Japão. A gente abriu a mostra de cinema de Florianópolis agora. Amanhã a gente abre a mostra de cinema e nós fizemos a abertura do Conkids, justamente porque eu acho que a obra tem esse respeito às tradições e os elementos culturais, mas construindo um diálogo na formatação para poder falar com todo mundo, até mesmo porque não tem texto. Então, o que dota ele de uma capacidade de ser muito internacional, mas a gente estreou o filme aqui em Brasília, no meu festival, que eu faço um festival em Brasília, que é a Mostra Meu Primeiro Cinema, e eu sou uma pessoa do teatro e estou acostumada a estrear os meus espetáculos e sentir o público como reage, eu fico muito frustrada no cinema de eu não poder ter essa percepção imediata. Então, na Mostra Meu Primeiro Cinema, ele ficou num grande cinema, que é o Cine Brasília, aqui em Brasília, com 400 crianças por uma semana. E eu me metia no meio das 400 crianças para sentir como o filme ressoava neles. E o momento em que a cobra engole a mãe, você sentir todas as crianças, a mãe morreu? A mãe morreu? Nossa, a mãe morreu. E você sentir que os princípios do drama, que para mim é o que norteia a construção de um roteiro para crianças, é entender que a gente não tem que ter tabu para falar de coisas com criança, mas o que conecta com as crianças é o drama. E como um drama essencial como esse, que é a perda de uma mãe, é um drama que bate no coração de todo mundo. E o final, como a gente apresenta dessa mãe que retorna, mesmo que seja num sonho, numa canção, a gente não explica no filme se a mãe voltou ou não voltou. Mas a gente também não termina o filme niilista, com o vazio, que é o que sempre se diz. Em dramaturgia para criança, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente não pode ser niilista. Então, muito misterioso, assim, é muito interessante. É isso, mas a presença da mãe está. Não tem esse vazio. E eu sentia no público das crianças a dúvida na voz dele. Ah, a mãe voltou. Ah, a mãe voltou. Ah, é. Né? Então, isso, assim, desculpa se deu tempo, mas eu vou falar só mais uma coisa, que nessa experiência de ouvir o público, eu ouvi, por exemplo, duas crianças que uma falava para a outra assim, por que eles estão tudo pelado? Porque eles moram no mato. Ah, então para viver no mato tem que viver pelado? Professora, para morar no mato tem que viver pelado? E eu achei muito rico isso, que as crianças brasileiras não sabem que existem em outros lugares do mundo e aqui dentro do Brasil, tão pertinho, que tem crianças que vivem peladas e que a nossa população indígena tem essa relação com o corpo. Então, são outras formas de se vivenciar a infância. Isso, para mim, foi uma grande escola estar com eles. As crianças são muito livres, é uma infância muito feliz, muito respeitada. Obrigada, Clarice.
Gente, eu queria agradecer muito a participação da Vilma, da Clarice e do Ricardo. Queria agradecer muito ao professor Thiago, a participação de todos vocês também, toda a turma está com a gente hoje. Queria deixar um convite especial para vocês acessarem a programação toda, tem todos os filmes, vale a pena vocês assistirem. A gente também está nesse festival com uma votação popular, então, depois de assistir todos os filmes, vocês podem deixar o voto de vocês para o filme que vocês mais amaram, que aí a gente vai ter uma premiação especial. No dia 9 de novembro, a gente vai exibir um curta que não está nessa programação online, mas para dar o resultado das premiações, os votos de vocês, vai ter mais uma exibição especial. A gente também convida vocês para estarem com a gente. Obrigada de verdade, espero que vocês tenham aproveitado esse encontro e que vocês aproveitem as próximas programações do festival com a gente.